Bom dia, pessoal. Desculpa a demora, meu computador tá... Eu não consegui reiniciar ele e ele tá travando e tá travando por algum... Deve estar executando algum processo em segundo plano aí e tá travando bastante. Então, se acontecer qualquer travamento, é porque eu vou ter que reiniciar o PC, tá bom? Deixa eu ligar minha câmera aqui também para vocês. Pronto. Olá, bom dia a todos. Fala, Pedro. Fala, meninos, tudo bem? Como estão todos? Olá. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, Gustavo? Pessoas que muito tempo não vejo, né? Alguns eu vi na aula da Matheus, está aí sempre comigo. Rafael, fala, Rafael. Tudo bem, cara? Quanto tempo, hein? Fala aí, Sumi. Gustavo. Belezinha? Show, meu padrinho. Beleza, pessoal. Cachorro aqui é mato, então fica aí o latido ao fundo, os efeitos sonoros. Então, a gente fala, Murilo, tudo bem, cara? Laila, como estão? Bom dia, tudo bem? Que bom, pessoal, ver vocês. Júlia, que eu estou vendo agora pela primeira vez. A Penela, tudo bem? Isadora, Lara, Sara, Diego, Lívia, Gustavo, falei, Aline. Olá, pessoal, que bom vê-los. Estou aceitando aqui o pessoal, então a gente tem aí mais uns 5 minutinhos, se vocês quiserem, né, ir ao banheiro ou fazer alguma coisa, né, tomar um café, pegar um, um itemzinho, podem ficar à vontade. Ah, outra coisa. Segunda-feira, a gente tem uma aula, aí a gente vai fazer uma revisão, tá? Eu vou enviar para vocês uma lista de atividades, vai estar lá na segunda-feira, eu vou botar tudo na segunda-feira. Vou mandar uma lista de atividades para vocês e a gente vai resolver para fazer uma revisão para nossa VHA, beleza? Que já vai acontecer na próxima semana, aí a gente faz essa revisão. A gente vai fazer alguns exercícios hoje ainda do capítulo 14, tá? A gente tá bem, tá bem que eu falo assim. Eu não sei, eu espero que bem de uma maneira geral, total, falando assim, porque eu tô falando bem em relação ao processo de andamento do conteúdo, né? A gente tá bem tranquilo. Agora, em relação à aprendizagem, né? Eu estou conseguindo entender tranquilo, conseguindo fazer as atividades. Se sim, ótimo, que bom, fico muito feliz. Se não, você precisa me procurar, cara. Você precisa vir até mim para poder eu te ajudar, porque como a gente não está tendo esse contato físico ainda, fica muito difícil de eu sentir vocês, porque eu sou uma pessoa muito sensitiva, então eu sinto se a pessoa está entendendo, se não está. Consigo perceber isso de uma maneira peculiar, não sei porquê, mas consigo. Então, fica difícil. Aqui, virtualmente falando, fica um pouco complicado da gente entender se está acontecendo ou não esse processo. Eu consigo ter uma visão com base, por exemplo, no que vocês acertam lá nas questões do SAS que eu peço para registrar. Mas isso é algo muito superficial, né? Assim, dá para ter uma noção, mas não tão quanto eu queria. Então é importante esse trabalho de vocês virem, perguntar, né, tirar dúvida. Tem que fazer esse trabalhinho porque aí a gente consegue
talvez chegar em alguns caminhos que, né, eu não estou conseguindo acessar de imediato aqui na explicação, tá bom? Eu acredito que a gente já tenha um quantitativo bom. Eu vou começar a exibir até, deixa eu primeiro abrir o livro para vocês aqui, para não... E a gente vai fazer algumas atividadezinhas, tá? Eu vou fazer aqui no livro mesmo. No livro não, eu vou utilizar o próprio Zoom como quadro. Não gosto muito, mas eu vou usar, tá? Para a gente poder... Registrem os nomes aí no chat sempre, tá, pessoal? Eu nem estou falando mais, mas registrem, porque essas informações ficam registradas no meu computador e aí eu consigo depois visualizar, né, quem foi que estava ou não presente, enfim. Entender por quê, né? Importante essa parte aqui, né, das teorias, a gente já viu, são 3 teorias que embasam as funções: ácido-base, teoria de Arrhenius, Lewis e Bronsted-Lowry. Vamos então aplicar um pouco dessas coisas. Aqui, só corrigindo alguns detalhes, eu vou fazer de novo as atividades com vocês. A gente já fez a atividade número 1, a atividade número 2, eu analisei ela, mas tem vários conceitos, cara, que vocês, como eu falei, só vão ver... Aqui, ó, tem gente esperando. Matheus, Eric e Caio. Deixa eu ver o rosto dessas... O Matheus... O Caio eu sei que loga bastante. Deixa eu ver se eu consigo ver o rosto de pessoas que eu não vi ainda. Davi, olá, Caio. Caio é meu companheiro, tá sempre aí comigo. Flávia, Lívia, Pedro, Murilo, Eric. O Eric. E aí, Eric, tudo bem, cara? Quanto tempo? Tá aí? Tá bem? Tá feliz? Não? Então vamos lá. Aqui tem umas questões que envolvem questões de equilíbrio químico, coeficiente constante de acidez, enfim. Vamos tentar resolvê-la de uma maneira que a gente consiga explicar algumas situações aqui. Então vamos lá. Ambas são de oxirredução. Então tem as reações aqui acontecendo, são reações que envolvem a teoria de Bronsted-Lowry. Então você já vem aqui, já vai... Se é a teoria de Bronsted-Lowry, ó, eu escrevendo, eu usando a canetinha que escreve no quadro virtual para escrever no meu caderno. Muito bem, professor. Então vamos lá. Depois de ontem que eu estava que eu diminuí 2 números negativos, depois disso eu tô aceitando qualquer erro que eu faça aqui, que pelo amor de Deus. Então vamos lá. Aqui são Bronsted-Lowry. Então você tem que perceber, quando é Bronsted-Lowry é a teoria protônica, então alguém vai doar o H+, né? O ácido doa o H+, e a base recebe, né? Que é a base, recebe H+, tá bom? Então a gente tem esse processo no Bronsted-Lowry, basta observar a fórmula da substância nos reagentes e nos produtos e verificar o que acontece com ela. A setinha dupla indica que é um equilíbrio químico, tá? Ou que é uma reação reversível. Isso significa o quê? Que os reagentes estão se transformando em produtos e os produtos voltando a se transformar em reagentes. Então, se eu reparo aqui, se eu verifico a quantidade de hidrogênio nas fórmulas, eu percebo o seguinte, ó, que do H2CO3 do reagente para o produto, aconteceu 2 coisas. Aumentou o número de hidrogênio da água e diminuiu o número de hidrogênio do H2CO3. Então, quer dizer que do reagente para o produto, houve a doação do H+, o ruim é isso, ó. Houve a doação do H+, do H2CO3 para o H2O. E do produto para o reagente, foi o processo contrário, né? O H3O+, que é o hidrônio, doou o H+ para o HCO3. Beleza. Aqui nós temos o NH4 doando um H para o CO2 menos, e aqui o CO2 menos doando um H, CO3 menos, desculpa,
para o NH3. Então vamos lá. Ambas são de oxirredução e a água na equação A é uma base de arrênios. Não, está errado. As reações, elas não são de ambas de oxirredução e nem a água é uma base de arrênios. Somente a equação A há um ácido de arrênios. É verdade. Na semana passada a gente até falou, né? O H2CO3 é um ácido de arrênios. Ok. Então, verdadeiro. Constituem pares conjugados. O H2 com H3O+, verdade. Então, aqui você tem uma base com o seu ácido conjugado, tá? É sempre assim. Se a substância é uma base nos reagentes, então lá nos produtos, a mesma substância vai ser um ácido. Então, esse par a gente chama ácido-base conjugado. Então, se eu observo... eu escrevi de novo no caderno. Se eu observo aqui, o H2 é uma base. Então, quer dizer que a mesma substância lá nos produtos vai ser um ácido. Então, a gente tem um par ácido-base conjugado. Verdade. Na equação A. E H2CO3, CO3 2-, H2CO3? H2? O tio. Na equação B? Tá errado isso aqui. Não tem H2CO3 na equação B? Hein, você não disse que essa questão aí estava errada e que não era para fazer? Não falei que ela estava errada, não. Eu falei que ela tinha conceitos que vocês ainda não viram e por isso podiam pular. Mas ela não está errada, não, tá? Ela não está errada, não. Pode ser agora. Deixa eu ver. Constituem pares conjugados. H2CO3, eu analisei ontem e não percebi isso. Eu vi um HCO3. Juro para vocês que eu vi o HCO3 aqui. Não, porque aqui tá falso, então. Porque não tem essa H2CO3 aqui na equação B, né? Tem HCO3, então não pode ser. O íon HCO3 é uma base de Bronsted-Lowry, é verdade. Aqui, na equação A. Ele recebe o H+, então é uma base. Verdade. A equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, enquanto na equação B, o equilíbrio se desloca para a direita. É essa parte aqui que está pegando, que é o cão da questão aqui. Porque olha só, quanto maior o Ka, maior é a tendência da espécie de liberar H, ou seja, de perder hidrogênio. Então, se eu percebo aqui, o Ka do H3O+, é maior que o Ka do H2CO3. Isso significa o seguinte, significa que o H3O+, que é o hidrônio, por ele ter um Ka, né, que é a constante de acidez, maior do que do H2CO3, ele libera muito mais facilmente os seus hidrogênios, tá bom? Aí você pensa o seguinte, vamos lá. Cadê? Aqui. Se esse cara libera mais... fucking... não sei o que para não falar outras coisas. Muito ruim essa questão aqui por conta da questão do equilíbrio. Veja bem. Como ele libera H+ aqui com maior facilidade, significa o seguinte, que o equilíbrio aqui está acontecendo o seguinte, está saindo muito hidrogênio daqui, Está saindo muito. Isso significa que eu vou produzir muito mais essas coisas aqui. Então, de fato, na primeira situação, por o H3O+, ter uma constante de acidez muito alta, ele libera grandes quantidades de hidrogênio. Então, se ele está liberando grandes quantidades de hidrogênio, a tendência da reação é fazer o seguinte, produzir mais esses caras aqui, Então, de fato, o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Ele está produzindo mais reagentes. Enquanto na equação B,
se desloca para a direita. Vamos ver. Ó, o Ka do NH4 é maior que o Ka do HCO3. Beleza. Então quer dizer que está saindo muito hidrogênio daqui e logo o equilíbrio está sendo deslocado nesse sentido. Aqui é que está o grande lance da questão. Então ficou o verdadeiro A2, A4 e A5. Aqui que está o grande lance da questão. Essa parte aqui. Em que momento você leu no livro e ele falou sobre deslocamento de equilíbrio químico? Fala comigo aí, em qual parte do livro que você leu ali atrás, que ele fala sobre como que se não sobre, mas como se desloca o equilíbrio químico? Ele te deu uma noção muito vaga ali em cima. Essa questão, mais uma vez, não está errada, mas ela não faz o menor sentido porque ela trabalha com a situação que vocês ainda não chegaram a ver com profundidade, tá? Não chegaram a ver o que é Ka, constante de acidez. Não chegaram a ver o que é... Então, quer dizer, deslocamento de equilíbrio para a direita, para a esquerda, direita e esquerda da reação. Mas para eu saber isso, o professor tinha que ter falado comigo sobre equilíbrio químico. Não falou, então, essa questão ela está um pouco, digamos assim, fora de contexto, tá? Eu poderia deixá-la, mas não trabalhando com a questão do equilíbrio aqui, se desloca ou não. Talvez uma outra situação, é a letra D, talvez uma outra situação, porque, né, mais uma vez, fica aqui a minha fala. Questão número 3, por conta desse último item aqui, tá? Questão número 3, você tem aqui a associação das espécies destacadas na coluna 1 com os conceitos enunciados na coluna 2. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, analise as suas espécies. Se aparecer o par de elétrons, igual aqui, isso significa que ela é uma base de Lewis. De fato, anotem aí, ó, NH3 é uma base de Lewis sempre. Anotem isso, tá? O NH3 é uma base de Lewis. Isso vai ser importante lá na frente. Tá? Aqui embaixo, a gente tem o HCl em água formando H3O+, Cl-. Um ácido, ó, em meio aquoso. Que tô dizendo que tem coisa errada. Olha esse sinal de mais aqui, gente. Vocês estão no livro de vocês tem isso aí também? Esse sinalzinho de mais aí em cima da água? Senhor da misericórdia, hein? Cuidado. E é aí que a gente tem que... Eu volto a reforçar. Não estou falando do material, mas cuidado de uma maneira geral. Livros são escritos por seres humanos. Seres humanos cometem erros. Então, cuidado em confiar 100% na resposta do livro. Olha, a chance de erro ali é baixa, mas tem. Olha só, existe isso aqui? Não. A água aqui está neutra, então está errado, tá vendo? Olha só. Aqui o HCl é um ácido de arrênios, né? Porque está expressando ali uma negócio de arrênios. O BF3, né? Ele vai ser aqui um ácido de Lewis. É uma situação que está ali anteriormente, na página anterior. E aqui a gente tem um ácido ou uma base de Bronsted-Lowry? Ó, a água está doando H para formar esse cara, tá vendo? Ó? Quando eu comparo do reagente para o produto, Bronsted-Lowry, apareceu a setinha dupla. Base. Eu percebo que o HCO3, né, o íon acetato, né, HCO, se quiserem escrever o nome dele aí, ó, é o acetato. Né, acetato de sódio, ácido acético, que é o vinagre, enfim. Essa é a fórmula dele. Aqui o vinagre aqui, ó. Ácido acético. Ele está recebendo o hidrogênio da água, então é uma base de Bronsted-Lowry. Então a gente tem uma base de Lewis 1A
um ácido de arrênios, então 2 é B, não é verdade? 3 é um ácido de Lewis, 2A. 1 não é A não, gente. 1 é um ácido de Lewis, 1 é F. Letra E? Ok, letra E, então. Marquem aí. Estão conseguindo entender o que é o que são, o que a gente está fazendo aqui? Assim, para você não ficar assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? O que está fazendo aqui? A gente está enxergando as teorias, aprendendo a ler elas. Perceba que ele não tá te pedindo muitas coisas além de você consegue olhar para um conjunto de informações químicas que são fórmulas, reações, enfim. E a partir dessa observação, você consegue identificar para mim o que é um ácido, o que é uma base, conforme as 3 teorias? Isso é a pergunta que ele está se fazendo ao longo do capítulo. Você consegue olhar para as estruturas químicas e me responder essa pergunta? Se sim, beleza, você passou pelo capítulo 14, ó, show. Se não, voltamos lá no início. Tem que perguntar, tem que tirar dúvida, tá? Só cuida com os horários, pessoal, por favor. E semana que vem, sábado amanhã, eu vou fazer uma cirurgia. Eu não sei se eu vou estar disponível assim para responder muito, porque não sei, né? Depois que a gente passa por cirurgia, fica meio borocochosinho assim, meio, né? Ainda mais toma remédio. Eu não gosto muito de tomar medicamento, não. Então, Gustavo, oi, pode falar. eu não entendi direito porque na 2 é um ácido de arrênio. Você pode explicar de novo? A 2, vamos lá. O que está acontecendo no item 2? Olha lá, ó. O HCl. Como que eu sei, Maria? Foi Maria ou foi a Ana? É porque eu não olhei, eu só ouvi a voz. Maria. Olha só, Maria, como que eu sei que isso daqui não é um Bronsted? Porque, ó, primeiro que isso daqui tá errado, esse maisinho aqui de cima, tá bom? Não existe. A água não tem carga. Segundo, como que eu diferencio uma situação? O ruim do Zoom é isso. Ó. Como que eu diferencio uma situação seguinte? Como que eu sei que isso daqui está falando de arrênios e como que eu sei que isso daqui está falando de Bronsted Lowry? Porque, teoricamente, eu poderia dizer também aqui, ó, desconsiderando o sinal, que o H tá o HCl está doando, só que tem um problema. Qual é a diferença que você consegue observar dessa reação para essa? Que estrutura, que item, né? Fórmula, traços, sinais. Que item está diferente da número 2 para a número 4? As setinhas, né, de Exato. reversível. Exato. Então, o Bronsted-Lowry, eu só posso trabalhar com a teoria do Bronsted-Lowry quando eu tenho uma situação reversível. Nesse tipo de situação aqui, ó a leitura química, indica uma reação irreversível. Se ela é irreversível, significa o seguinte, significa que esse cara não está doando o H para formar de novo o HCl. Por que que ele não está fazendo isso? Porque pela escrita da reação, uma setinha única indica uma reação irreversível. Ou que a gente chama de direta. O que que isso significa? Significa que, nesse caso, os produtos nunca vão voltar a ser reagentes. Por isso que eu não posso classificar dentro da teoria de Bronsted-Lowry. Entendeu? Agora, Maria, a diferença? Entendi. Obrigada. Nada. Então, fica atento a essa escrita. Ó. Setinha única indica que a reação está acontecendo num sentido só. Ou seja, reagente está se transformando em produto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você nunca vai conseguir obter novamente os reagentes. Não é que nunca, mas pela escrita, não. Você não pode fazer isso. Eu estou observando a escrita. Setinha única, reação direta,
não há como recuperar novamente os meus reagentes. Diferente da setinha dupla. Ó. Ai, meu Deus do céu, como pode? Diferente da setinha dupla, que indica reversível. Tudo que é reversível pode ser, né, ele é transformado e depois esse resultado, o resultado dessa transformação pode voltar a ser novamente o que eu tinha no início. Então é isso que é ser reversível. Uma reação química, ela é reversível quando, ó, por isso que o Bronsted Lowry funciona. Quando o reagente se transforma em produto. Então a água doa o H+ para o CH3COO-, tá? E ele forma o ácido acético, que é o vinagre. Quando eu olho nesse lado aqui, eu percebo que tem uma setinha apontando para cá, né, para o lado dos reagentes de novo. Isso significa o seguinte, significa... Só um minutinho. Vai dar não para falar agora. Espera aí. Só um minutinho. Ferramentas, pelo amor de Deus, que aplicativo horroroso é esse Zoom, tudo fica escondido, tudo não funciona. Enfim, não dá para ficar parado por conta dessas cachorros, porque aqui em casa é um problema geral. Então aqui quando você percebe essa setinha vindo para nessa direção aqui, significa que os produtos que foram formados nessa primeira direção, eles conseguem voltar a se transformar em reagentes, ó. Então significa que o H está saindo daqui e vindo para cá para formar a água de novo. Isso significa reversível. Aqui não. Aqui significa que ele está vindo, se dissociando, né, se ionizando e acabou. Foi direto. Beleza? Deu para sacar agora a diferença entre eles? Belezinha? Então vamos lá. Sim. Show. Então, ó, questão número 4. Classifica o comportamento da água em cada uma das reações segundo o conceito de ácido e base, o ácido e base de Bronsted Lowry. Então, tá. Eu já percebo que é Bronsted Lowry aqui. Por quê? Ó, tem a setinha dupla, eu consigo visualizar que os reagentes estão se transformando em produtos e, ao mesmo tempo, os produtos estão se transformando em reagente. Então, é uma reação de Bronsted Lowry. Eu só preciso identificar o que está acontecendo. No primeiro caso, a água está recebendo o H do HCl, né? Aqui, ó, que é aquele caso do item 2. Ó a diferença. Deu para entender agora? Ó a diferença. Aqui sim. Aqui eu posso afirmar para você que o Cl, né, que a reação é reversível, então o H3O+ está doando para o Cl para formar de novo o HCl. Enfim, vamos lá. Então, no primeiro caso, ó, a gente tem a água como sendo uma base, né? Um ácido aqui, ó, ela é um ácido de Bronsted Lowry, e aqui, ó, o H3O+ é uma base. Então, aqui no primeiro caso, a água, não, cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas vou pegar outra partícula também. O H3O+ não é água, ele é outra coisa. Ele quer saber o comportamento da água nos dois casos. Então, eu tenho que analisar a água. No primeiro caso, a água é um ácido de Bronsted Lowry, porque ela está doando o H+, o ácido, perdão, gente. No primeiro caso, ela é uma base de Bronsted Lowry, me desculpem, viajei aqui.
tá? Porque ela está recebendo o H+ do HCl, tá? Desculpa. No segundo caso, perceba que ela está doando o H+. Eu olhei para o de baixo e respondi o de baixo, olhando, né? Fiz o de cima e respondi o de baixo. No segundo caso, ela está doando o H+, então ela é um ácido de Bronsted-Lowry. Ácidos doam H+, bases recebem o H+. Então, o que significa isso aqui? Toda vez que uma substância química tem um comportamento ácido ou básico, então, no primeiro caso ela é uma base, no segundo caso ela é um ácido. Qual é o comportamento da água? A água é anfótera. É uma substância anfótera. Por quê? Porque ela se comporta como ácido ou base a depender da situação. Então, essa é a justificativa. Classifica o comportamento da água em cada uma das reações. Então, eu classifiquei. Na primeira reação, ela é uma base. Na segunda reação é um ácido. Justifique. Nesse caso, a água tem um comportamento anfótero, podendo atuar, então a justificativa é essa, podendo atuar como um ácido ou como uma base, dependendo do meio, tá? Então, muito fácil. Apaguei aqui, tá? Vamos lá. Número 5. O enxofre reage com sulfito de sódio. Ó, aí já vem os detalhes da escrita. Ó. Veja bem. Apareceu os pares de elétrons. Já começa a desconfiar. Quem tem par de elétrons é Lewis. Então, se tem par de elétrons, em qual conceito essa reação... em que conceito essa equação é uma reação ácido-base? No conceito de Lewis. Por que eu sei que é Lewis? Porque tem os pares de elétrons sendo exibidos. Sabia? Escrita. Leitura. Leitura. Aprende a ler as informações químicas. Né? Igual aqui, por exemplo, vocês vão aprender ainda, mas aprendendo a ler as informações químicas, a gente consegue fazer as previsões diversas para as situações. Por quê? Porque, nesse caso, nós temos os pares de elétrons sendo exibidos, portanto, indicando que haverá transferência de par de elétrons, né? Que substância, que espécie atua como um ácido? Vamos lá. Aí você tem que lembrar. O que é um ácido de Lewis e o que é uma base de Lewis? Ácidos e bases de Lewis são pares de elétrons. Então, alguém vai doar o par de elétrons e alguém vai receber. No Lewis, é diferente do Bronsted-Lowry. Na teoria de Lewis, bases doam pares de elétrons. Ó, cadê? Aqui, ó. Bases doam um par de elétrons e ácidos recebem. Então, vamos lá. Ai, caramba. Se eu analiso aqui, ó, e vejo o produto, esse enxofre aqui tinha 6 elétrons. Quando eu analiso ele no produto, ele já tem mais 2 aqui. Esses 2 aqui vieram da onde? Vieram desse cara aqui. Ó, esses 2 elétrons. Esses 2 elétrons aqui foram doados para cá. Então, aqui a gente tem uma base e aqui a gente tem um ácido de Lewis. Certo? Por quê? Porque ela é receptora do par de elétrons proveniente dessa espécie aqui, ó, do SO3-2. Beleza? Então, o conceito Lewis, por quê? Porque trabalha com a doação e recebimento de par de elétrons. Que espécie atua como um ácido? O S é um ácido. Por quê? Porque ele é receptor do par de elétrons da espécie SO3-2. Tá bom? Tranquilo. Perguntas, que a gente vai fazer mais umas aqui agora. Vou para as propostas. Não as de marcar X. Aqui. Cadê? Aqui. Aqui.
Perguntas ali? Não? Então vamos lá. Ó. Bronsted Lowry. Tá. Bronsted Lowry. Ó, Bronsted Lowry, todas. Não, essa daqui de baixo não é, ó. Tá vendo a setinha? Não é Bronsted Lowry. 10. Bronsted Lowry, olha lá. Ó. Tá? Então vamos lá. Escreva a equação química que ocorre quando se dissolve cianeto de hidrogênio. Então, ele me deu a fórmula. Então, vamos lá. Escreva a equação química. Você vai ter que saber escrever a equação química? Sim. Vai ter que saber montar a reação. Vai ter que saber escrever isso aqui, ó. Bom, se você não souber escrever isso aqui... Esquece. Se você não souber isso aqui, ó... Esquece. Que química vai ser o inferno da sua vida, tá? Então tem que aprender a fazer essas escritas porque é importante, são importantes. Ó, FUVEST, vou tentar o vestibular da FUVEST, caiu a questão para eu escrever uma reação, escrever isso aqui, não sei. Vamos ver se eu não sei mesmo. Quando se dissolve cianeto de hidrogênio em água? Opa, então vamos lá. Então eu vou dissolver... Quem é meu reagente? O cianeto de hidrogênio e a água. Indique quais espécies químicas são ácidos de Bronsted Lowry e quais são bases. Então, quando eu faço isso aqui, o que que acontece? Ocorre a formação do... Opa! Se é Bronsted Lowry, tem a setinha, tanto faz, tá? H3O+, ele dissocia, você tem que entender que a teoria de Arrhenius, ela também se encaixa na teoria de Bronsted Lowry. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando eu colocar o ácido em água, quando eu colocar o ácido na água, ou a base na água, ela vai se dissociar, eles vão se separar. Isso é fato. Só que quando eu percebo qual é a diferença, então, que vai existir da de Lewis, é o comportamento. Ou da de Arrhenius para de Bronsted Lowry, o comportamento. O que eu estou analisando? Eu estou analisando apenas o que está sendo separado? Arrhenius. Eu estou analisando quem está recebendo e quem está ganhando H+? Bronsted Lowry. Não, eu estou analisando o par de elétrons. Então, aí eu estou trabalhando com Lewis. Toda vez que eu coloco ácidos e bases em água, eles se dissociam, independente, eles se separam, ionizam, né, e se dissociam, formando CN-. Então vamos lá. Ó. O que aconteceu aqui? O HCN doou H+ para a água, e depois aqui o H3O+ doou o H para o HCN. Então você tem aqui, ó, um ácido e uma base. Então, aqui é o par ácido-base. Então, HCN e CN-, né, é o par ácido-base. Aqui é o ácido e aqui é a sua base conjugada. E a água? A água recebeu H+ no primeiro e depois ela doou. Então, no primeiro, né, vou botar aqui embaixo, ó, a água... O par é esse. Isso é uma base. E, portanto, esse daqui é o seu ácido conjugado. Beleza? Então, ó, independente. Tanto para Bronsted Lowry quanto para Arrhenius, o negócio é o solvente, né? Os dois trabalham com solvente. Então, se eu vou colocar o ácido e a base em um solvente, qualquer que seja, eles vão se dissociar, eles vão se separar, tá bom? Eles vão se separar. Então, lembre da separação. Beleza? Tranquilo? Pode ir para a próxima? Pode? Paguei. Então vamos lá, são dadas as seguintes reações, HCl, com relação aos conceitos de ácido base segundo as teorias de Arrhenius, Bronsted Lowry e Lewis, pode-se afirmar, pede-se a equação em que está presente uma espécie química que satisfaz a definição de ácido ou base segundo Arrhenius. Vamos lá. Ele quer
a equação química que satisfaz a definição de ácidos e bases segundo Arrhenius. Seria a 4? Isso aí, A4. Ah, mas tem uma setinha dupla aqui, mas ela satisfaz, ó. Quando eu coloco o ácido em água, libera H3O+, e é de Vou ouvir. Eu não tô te ouvindo. Não sei se é só com o meu, mas eu não tô te escutando. Também não. Tudo bem? Voltou. Agora sim. Cuidado comigo, hein? Então, vamos lá. As equações que estão presentes em espécies químicas que caracterizam os conceitos segundo Bronsted-Lowry. A gente tem, ó, a primeira, será que satisfaz? O HCl doa para cá, doa para lá, beleza, satisfaz a primeira. A segunda, ó, HNO3 mais HF. Vamos ver se satisfaz alguma coisa. O HF tá doando H, tá. Então A1, A2, A3. Não, Gustavo, porque, ó, não. a gente não tá Oi? vendo a sua tela. Sim, senhorita. Só um minuto. Eu fui derrubado da sala, gente. Eu não tô conseguindo mais achar. Senhor Jesus, né? 9h45, né? 10 horas que a gente tem que terminar a aula. As equações que estão presentes na espécie química que caracterizam os conceitos de ácido base segundo Bronsted-Lowry. Então a gente tem, ó, número 1, a número 2 se satisfazem, a número 3 não satisfaz, tá? Ela não satisfaz. E a número 4, ela satisfaz também, tá? Então aqui a gente tem a número 1, 2, 3, 1, 2 e 4. Beleza? Aqui, evidentemente, a número 3 é que ela vai indicar. Deixa eu verificar na minha cabeça. Não. Não. Tá, a número 3 ela vai indicar a teoria de Lewis, porque aqui você percebe que haverá a doação de um par de elétrons daqui para cá, né, para a formação desse cara aqui, ó, Cl4 menos. Então quer dizer que o menos aqui houve a inserção de um par de elétrons aqui nessa fórmula. Então isso daqui a gente indica a teoria de Lewis, tá? Então a gente tem 3, 1, 2 e 4 e aqui é 2. Ou a 4 apenas, tá bom? Dadas as seguintes equações, indique os ácidos e bases de Bronsted-Lowry e os pares conjugados. Vocês já conseguem fazer isso, não conseguem? Ó, no primeiro caso, o par é o HCN e o CN, ácido-base, base-ácido. No segundo caso, o ácido é o HCl e a base é o HSO4. E aqui, então, a gente tem um ácido e uma base. Beleza? Então, ó, ficou
aqui doando H+ para esse, e esse doando H+ para esse. Então, aqui você tem um ácido e a sua base conjugada. Aqui você tem uma base e o seu ácido conjugado. No segundo caso, o HCl está doando H+ para o H2SO4 e o H2SO4 está doando H+ para o Cl-. Então, você tem, no primeiro caso, uma base, o HSO4, aqui uma base, e o seu ácido conjugado. Aqui a gente tem um ácido, que doa o H+, e sua base conjugada. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, ok. Se tá tranquilo, tá tranquilo. Então, se tá tranquilo, né? Vou fazer o quê? É isso que temos para falar hoje. Perguntas. Vou olhar para vocês. Perguntas. É para fazer as respostas, Não. as atividades? É, lógico. Acabei o capítulo, já mete o lápis e faz a atividade. Eu Eu já já falei fiz, isso. eu acho. Show. Já fez? Registra logo. Já vai, na hora que tá fazendo, já vai lá no SAS e já vai registrando, porque eu peço. Eu vou pedir. Alô? Acho que ele caiu da sala de novo. Gustavo? É o lag. Caraca. E agora? Gente, a aula acaba 10 horas mesmo? Não, 10 horas inicia outra, mas ele se confundiu. Ah, Não, mas eu não caiu. entendi. É pra gente ficar Caiu. esperando? Porque se a Não aula vai dele tá transferir ele na aula e um minuto. volta. Só esperar. Pode querer. Tem que ver quem se tornou anfitrião pra aceitar ele na sala de espera. Tava comigo, mas eu aceitei ele. Então ele tá vindo? Pode vazar então, velho? Falou, Sei lá. rapaziada. Não, porque ele tá falando lá que foi isso. Aqui. Ó, o PC travou, pô. Qualidade. Pode sair já, eu acho. Valeu. Valeu, tropinha. Falou. Eu não vou sair, não.
E um medo dele aparecer aqui do nada. Só vai ficar a gente aqui mesmo, né? Ah, vamos sair todo mundo. E depois não tem o que ele falar. É, gente, vão sair, só ficou a gente. É. Acho que ele não volta mais, Ele- não. Misericórdia! Tchau, pessoal. Obrigado, tá? Eu vou te tirar da sala, beleza? Vai lá. Vai lá. Hello.